Já pode? Tá gravando isso aí? Fala, galerinha, tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. Roda aí, vai! Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história pra contar. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que é mulher, advogada, professora, blogueira e agora mãe de primeira viagem. Uma pessoa que com muito estudo, esforço, dedicação, conquistou um destaque, nos profissionais da área dela. É uma honra receber você, Roberta, aqui comigo, conversando, a gente contar um pouco da sua história, da sua vida. Muito obrigada por você estar aqui comigo. A honra é toda minha, Luciana. Muito prazer estar participando desse seu projeto, um projeto incrível, inovador. E é a minha primeira vez, então Então vamos embora. vou deixar ser seguida aí por você. Então vamos embora. Eu sempre faço essa pergunta, né? Quem é você? Quem é Roberta antes de ser advogada, antes de ser professora, antes de vir nessa mulheratona? Quem é Roberta? Eu posso me definir como uma pessoa muito sonhadora. Acho que a Roberta é muito sonhadora, é muito obstinada e uma pessoa que gosta muito de pessoas. Eu sempre costumo falar isso, assim, eu acho que eu não conseguiria viver sozinha. Eu gosto de gente, gosto de ouvir também pessoas e acho que tudo isso acaba me ajudando a construir quem eu acho que sou. E você é muito família. Muito, muito. Como é que é a sua relação com seus irmãos? Meus irmãos, eles vieram de surpresa para minha vida. Eu lembro que minha mãe falava assim, você quer ter um irmãozinho? Quando eu era pequena, eu falei, não. Eu com 7 anos, eu não tinha irmão ainda. Era não única. quero, era filha única, então era tudo tranquilo para mim. Tudo ótimo, tudo. Tinha os tudo meus pra amiguinhos mim. da escola, né? Então já servia. Só que quando eu tive minha irmã, aquilo ainda foi um baque para mim, porque eu tinha falado que eu não queria, né? Como minha mãe faz as coisas sem... Meu consentimento. Mas quando Letícia nasceu, todo mundo falava, ela vai ser sua grande amiga, ela vai ser sua grande amiga. E a diferença de idade é grande. Muito grande. No início é muito difícil, Mas realmente. sua mãe quis Quis ter Letícia. Só que logo depois, assim, 1 ano e meio depois, minha mãe engravidou do meu irmão. Aí eu falei assim, gente, onde essa mulher tá na cabeça? Porque, assim... Como assim? De uma só você ter 3? E eu falei que eu não queria nenhum, como é que ela vai me dar 2 irmãos, assim? O que ela vai fazer na minha vida? Mas quando o Marcelo nasceu, realmente a gente completou. E ela criou nós 3 com uma amizade muito boa. Sempre assim, um tem que proteger o outro. Vocês têm que ser amigos. Vocês, a base de vocês é essa. Irmandade é isso. Não adianta vocês ser amigo de pessoas lá fora e aqui dentro vocês não terem amizade, né? E hoje eles são tudo pra mim. São assim, a gente, mesmo com essa diferença de idade, a minha diferença pro Marcos Paulo é de 10 anos, mas assim, a gente tem uma amizade extraordinária dos 3. É aquele grupo o grupo do WhatsApp dos irmãos que tem que falar todo dia, nem que seja para mandar uma figurinha, entendeu? E tem essa relação. Tem uma relação muito gostosa mesmo. Ter irmão é muito bom. E aí, quando você descobriu que estava grávida, aí você começou a entender a sua mãe ou você só quer ter um mesmo? Eu só quero ter um. A gente fala isso, né? Mas, assim, aquela ideia da pessoa controladora, acho que eu posso adicionar essa característica em quem é a Roberta. Porque eu acho que hoje... Aí já é uma outra visão, né? Não acho que é nem uma questão de sentimento ou de caber mais alguém na sua vida, mas eu acho que é no sentido de você olhar para tudo que a gente está vivendo no mundo. E aí você fala assim, como que eu vou educar uma criança? Aí como que eu vou educar 2? Você ter mole, né? Tipo assim, a gente come 1, come 2, ok, exatamente. Se vira. Mas educar é a parte mais difícil, realmente é a mais difícil. E eu acho que essa frase não se aplica mais hoje. Sabe? Não é só realmente... E não só pela minha área, né? Eu cheguei a trabalhar muitos anos com infância e juventude, né? Com criança e adolescente. E a gente vive num país com muita desigualdade. Sabe, Luciano? Então, a gente repensa muitas questões. E não estou falando só no sentido do que o meu trabalho vai alcançar para proporcionar ao meu filho. Mas estou falando naquilo que ele vai encontrar no mundo. A gente não tem como proteger de tudo. Não tem como. Porque você tem o filho para o mundo, né? Exatamente. Então, e quando ele tá aqui dentro, eu falo, é o egoísmo das mães, tá aqui dentro, é só meu, ninguém, nem do pai ainda, né? Mas eu depois acho... Já...
Mas eu acho que é um pouco complicado, então eu fico com um pouco de receio, né? Então, vamos esperar, né? Vamos esperar, vamos... E por que você escolheu direito? Eu não escolhi. O direito me escolheu, mas assim, vou contar um pouquinho dessa história porque foi engraçado, né? Primeiro que eu não tinha condições nenhuma de cursar uma faculdade, né? Assim, tinha que ser uma faculdade de forma gratuita. Então, isso já estava na minha mente que eu teria Isso desde quando? Ah, desde sempre, né? Assim, Adolescência. Na escola é, já pensava assim. Tá. já tinha que ser assim por conta da condição financeira dos meus pais, né? E aí, no ensino médio, eu estava numa boa escola, eu trabalhava nessa escola em troca da bolsa. E aí, nessa escola, a gente abre um pouco a mente para você prestar um vestibular, você se dedicar e tudo mais. Só que ainda assim, a gente tinha que enfrentar alguns desafios que era o próprio vestibular. E aí tem a questão de você se sentir incapaz, não vou Lógico. passar. Ou então, por exemplo, aqui a gente mora numa região de interior. Se eu passar por uma faculdade pública, vai ser em outra cidade. Peraí, como que você vai morar em outra cidade, vai se bancar em outra cidade, se você não tem quem faça isso por você, né? E aí, quando eu prestei o Enem, eu lembro que foi o primeiro Enem unificado, foi o ano 2009, eu falei assim, gente, a minha única chance é conseguir o ProUni, porque como eu era bolsista na escola, eu teria direito, né? Até por questões de renda e tudo mais. E aí, quando eu fiz a prova e abriu as inscrições do ProUni, minha mãe estava comigo, estava no computador, assim, fazendo a inscrição. Eu falei, quer saber? Eu tenho que passar para alguma coisa para ser alguém. Aí, eu falei assim, vou ver o que tem a nota mais baixa. Aí, tinha um curso lá que eu nem sabia o que era, que era negócios imobiliários, era um tecnólogo. Falei, esse aqui eu vou passar fácil com a minha nota, então vou me inscrever para isso. A minha mãe me chamou e falou assim, minha filha, você não pode se inscrever para aquilo que você não quer. Falei, mãe, mas as outras opções de curso nessa faculdade aqui, psicologia, direito, jornalismo, a minha prima fazia jornalismo, né? Vai jornalismo. Falei, gente, eu não tenho aptidão nenhuma para o jornalismo. Assim, eu ficava, acho o máximo, eu falei, não tenho aptidão. E eu tive um professor na escola, o Luiz, e ele ficava nas aulas de redação incentivando os alunos. Ele era formado em direito. Ele falava assim para mim, faz direito, faz direito. Aí eu falei, gente, nem sei o que faz o direito, nem sei para que serve o direito. Aí foi num ano que a gente chegou a acompanhar, porque aluno de vestibulando tem que acompanhar a notícia, né? Então a gente ficou acompanhando o julgamento da Isabela Nardoni. Uhum. Foi naquele ano. Então, aquilo era sempre uma notícia que eu gostava de ver. Eu falei assim, aí eu comecei a ver, realmente, tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário, comecei a entender um pouquinho do que tinha no direito. Eu falei, minha mãe se inscreve no direito, não é o que você achou divertido? Não achou legal, assim, se interessou? Eu falei, tá bom, mas eu não vou passar. Já tinha isso, né? Eu sou um pouco de não acreditar. Acreditar em você mesmo, né? Não vou passar porque eu não vou ter assim, conhecimento para isso. Você achava que era isso? Eu achava que eu não seria suficiente, né? Você sempre foi inteligente, né, Roberta? Mas eu acho que eu até depois li uma frase, um texto falando sobre síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que a gente sempre vai se achar menos do que a gente é. Né? E por mais que eu soubesse que eu tinha assim, eu sempre fui dedicada, né, esforçada, mas passar numa faculdade, assim, acho que não ia dar certo. Mas minha mãe estava ali, faz a inscrição para o que você gostaria de estudar. Eu falei, tá, a única aqui que me interessaria seria o direito. Me inscrevi. Luciana, falei, eu não vou passar, nem vou acompanhar resultado, porque eu não queria me frustrar. Eu acho que eu tenho um pouco disso, né, de falar assim, melhor a gente não se frustrar, né? Vamos tentar aguardar deixa para a vida adulta. Eu ainda estava com 17 anos, deixa para quando chegar com 18 anos. Mas eu, na época, estava na faculdade, eu acho que na faculdade mesmo, e uma pessoa que me ligou, que me conhecia, que me ligou para me contar que eu tinha passado, que eu estava na lista ali de pessoas que estavam para cursar direito. Eu falei, gente, como assim? Porque senão eu ia perder realmente para entregar a documentação. O documento, sim. E aí foi uma grande surpresa. Então eu falo que o direito, ele me escolheu. Claro que quando eu comecei a faculdade, assim, eu gostei. Então, isso serviu para mim, né? Eu fui na sorte, mas para mim foi muito bom. Mas também, assim, passei a faculdade, pelo menos os 4 períodos da faculdade, 2 primeiros anos, assim, um pouco ainda assim, o que eu tô fazendo aqui? Sério? Sério, eu pensava assim, o que eu tô fazendo aqui? Porque tudo que eu ouvia, parecia que eu não ia me encaixar. Por exemplo, na advocacia, sempre tem pessoas que são filhos de advogados, meus colegas, né? Gente que já tinha alguém no direito para dar um norte. Eu falava assim, cara, não tem ninguém, como é que vai ser isso?
Como é que eu vou abrir um escritório? Quem vai confiar em mim? Quem vai confiar em mim? Quem que vai me procurar para Eu não, divulgar? você fala assim, eu não procuraria como uma pessoa que tá começando. Pois Entendi. é. Então, eu tinha essa questão, assim, ainda tô cursando, tô fazendo, né? Mas o que vai ser depois, não faço ideia. E aí, dentro da faculdade, eu sempre estudando muito, sempre me dediquei muito. Eu sempre falo isso, até hoje eu sou professora de graduação, eu falo, gente, sua vida profissional começa no primeiro período da faculdade. A partir do momento que você escolheu aquele curso, você tem que estar pronto para aquilo que aquele curso vai te oferecer. Então, acho que, assim, a questão da vestimenta, a questão da sua forma de falar, a questão da sua postura perante os seus professores, porque seus professores vão ser seus colegas de trabalho futuramente. Que a maioria dos professores são advogados, são promotores, Sim. né? Eles acabam acumulando essas funções. Então, eu sempre pensei nisso. Falei assim, não, eu tenho que estar aqui dentro como uma profissional. Eu sou estudante, mas eu tenho que me comportar como uma profissional. Isso foi muito bom para mim, esse pensamento. Ainda nova, tendo esse pensamento, porque isso gerou para mim um respeito na faculdade com os meus professores. Eles têm esse carinho comigo, sabe? Um respeito, assim, já tive indicação de cliente vindo de professor. Então, eu acho que levar a sério, para mim, foi um ponto muito positivo dentro da graduação, sabe? E aí, você já chegou a trabalhar com alguma coisa antes do direito ou não? Só em escola mesmo, por troca de bolsa? Não, depois, no iniciozinho da faculdade, acho que eu estava no terceiro período, não, eu tinha 18 anos, eu queria tirar a carteira de motorista, né? Aí eu falei assim, gente, eu sempre quis tirar a carteira de motorista com 18 anos. Tinha começado a faculdade, primeiro período. Mas como? Sem Também dinheiro? tinha isso também. Ah, quero gerar 18 É, anos. tem que ser com 18 anos. Carro, a gente... Eu falo, a condição para ter carro é ter carteira. Não é o dinheiro, não, Como é é, a carteira. como é que você vai ter carro sem a carteira? É. Aí eu falei assim, eu quero tirar a carteira. Mas eu não tinha Pois é. dinheiro. Aí o que eu fiz? Falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer para arrumar dinheiro. E aí foi a mãe de uma colega minha me chamou para trabalhar fazer um freelance, né, final de semana no restaurante. Restaurante aquela Picanha do Gugu lá em Saquarema. Ah, sim. Aí eu fui trabalhar os finais de semana lá como Com o garçonete objetivo da de carteira. juntar dinheiro para tirar a carteira. E aí eu trabalhei, juntei meu dinheiro, tirei minha carteira de habilitação, mas foi assim, eu sempre optei por estar fazendo alguma coisa, porque eu tinha que ter algum tipo de renda, né? Nem que fosse para comprar livro, A né? roupa. Roupa, essas coisas, assim. E também depois disso cheguei a trabalhar em escola, em outra escola, mas também com um estágio, né? Como se fosse funções administrativas, mas sempre trabalhei, nunca passei Só só estudando. Não tinha estudando, como, não, né? não tinha, sempre trabalhando. E aí você sai da faculdade. E aí, sai como estudante, né? Sai como já advogada, fez a prova da OAB. É, E aí? então, durante a faculdade eu fiz 2 estágios muito importantes para minha carreira. Na Defensoria Pública, porque é uma grande escola, assim, foi muito bom. Todo mundo faz direito diz que é primordial ir para a Defensoria Pública, né? Eu acho uma grande escola, porque você ali lida com o público, então você tem um contato diário de você ter que atender uma pessoa, como é o atendimento, e também aprender um atendimento humanizado, porque eu acho que... As pessoas que também vão para a Defensoria Pública porque não tem uma condição de pagar o Exatamente. advogado próprio. Exatamente. E lá, o que eu sempre falo, não é uma construção só técnica, de você aprender assim, olha, qual é o direito que eu vou aplicar no caso que essa pessoa está me contando. Não, é você ter empatia, você exercer sua empatia, você exercer sua humanização naquele atendimento. É saber que nem sempre é o direito mesmo positivo que vai resolver a vida daquela pessoa. Às vezes é uma palavra, É. sabe? É Às só uma vezes... palavra e tá tudo resolvido. E na Exatamente. Defensoria você encontra de tudo, né? De tudo, de Todos tudo. os assuntos do direito você encontra ali. E aí eu fiquei 2 anos na Defensoria estagiando, foi muito bom para mim. E depois eu fiz um concurso de estágio do Ministério Público e fui estagiar no Ministério Público. Então eu comecei a estagiar no terceiro período. Então eu aproveitei muito a minha faculdade aprendendo, na prática também. E no Ministério Que é o Público... melhor, né? Porque a faculdade, eu não sei se na sua faculdade, mas quando eu fiz faculdade, tinha muito uma romantização. Tipo assim, você vai sair daqui e você já vai ser um grande advogado. No meu caso, você sair daqui e você vai ser um diretor de uma empresa. Não vai, cara. Na faculdade, sempre, acho que isso é uma maioria, até hoje eu vejo, né? Os alunos entram muito pensando em concurso público, No caso do direito. do direito. Concurso público é o que vai te dar estabilidade para você conseguir alguma coisa na vida. E durante um tempo eu fiquei com isso na cabeça, tá, Luciana? Eu fiquei pensando assim, eu só vou ser feliz, e aí eu associava isso à felicidade, né? A ideia, isso foi uma questão, assim, que eu tive que trabalhar muito na minha cabeça. Você só vai ser feliz se você passar no concurso.
Olha só. Outras atividades que o direito pode proporcionar, Tu vai bater cabeça. você vai bater cabeça e você não vai ser feliz. Ainda tinha essa associação à felicidade, né? E aí, quando eu trabalhei no Ministério Público, eu lembrei daquele caso da Isabela Nardoni, que lá em 2009 foi o que me motivou a escolher direito, né? Eu fiquei pensando assim, falei, poxa, é uma carreira maravilhosa. Foi muito bom ter estagiado lá. E quando eu terminei o estágio, eu fui convidada para ser assessora do promotor. Então, eu tive que colar grau até antecipado para poder assumir o cargo de assessora do promotor. Então, isso também já assim, foi muito bom. Então, antes de advogar, eu trabalhei no Ministério Público sendo assessora. Eu já tinha passado na OAB, passei na OAB quando eu estava no 9º período da faculdade. Assim, E também ainda teve o pensamento de não vou conseguir de primeira. Da OAB, eu pensava que a OAB para mim tinha que ser igual ao meu diploma. Tem que estar na minha mão junto com a finalização da graduação. Eu sempre tive isso. Falei, gente, não é possível. Senão também vai adiantar de quê, né? Porque eu falei, pô, passar 5 anos numa faculdade, não vou conseguir passar nessa prova? Eu tenho que dar meu jeito de passar. E sempre assim, Luciana, lutando com insuficiência de recursos, entendeu? Assim, não podendo fazer os cursos que eu gostaria de fazer. Então, eu sempre tive que me virar, estudando, né? Me virando para poder fazer aquela prova. Fiz a prova no 9º período, aí eu passei. Então, assim, eu fui cursar o 10º período bem tranquila, assim, né? Meu diploma, o que eu pensava que tinha que vir junto com o diploma veio. Só que a minha maior preocupação era estar empregada. Eu falei, gente, o que adianta eu ter OAB e eu não me posicionar no mercado? Aí foi quando eu aceitei realmente a trabalhar como assessora no Ministério Público e fiquei 3 anos, depois de formada, trabalhando como assessora. E foi muito bom. Por quê? Porque ali dentro do Ministério Público, você vê de tudo. Eu trabalhei numa comarca de vara única, que é o que a gente fala de vara única, é quando você lida com todas as matérias. Então, era criminal, família, cível, sabe? Tudo. Tudo passava pelas minhas mãos ali naquele trabalho. Então, foi muito bom. Me deu uma base boa para encarar a advocacia, para não sentir medo lá fora, né? E aí, teve um certo dia que eu pensei bem, revi, fiquei pensando nessa questão de felicidade. E eu falei assim, eu acho que eu não estou mais feliz aqui, não. Acho que eu tenho que rever minha vida. Por mais que eu estivesse ainda pensando em concurso Já público... estava numa zona de conforto. Exatamente. Mas tem que sair daqui, né? Senão eu não vou andar, né? Exatamente. Vou ficar aqui a vida toda. Não é isso E que eu aí, eu fui decidir advogar. Mas ainda com aquele pensamento, será que alguém vai me contratar como advogada? Então, não te conheciam, né? Te conheciam só dali. Exatamente. Do Ministério Público. Como que eu vou me posicionar na advocacia? E aí você pediu pra sair do Ministério Público? Sim. É outra decisão brava, né? Uma decisão, porque você tinha um salário fixo, né? Tudo certinho. E aí, quando eu saí de uma promotoria, eu fui logo, assim, no outro dia, acho que eu saí numa sexta, no sábado eu já tinha uma outra pessoa entrando em contato comigo, me chamando para assumir uma outra promotoria de outra cidade. Eu falei assim, aí eu falei, gente, aí foi meio tentador, né? Que eu falei assim, poxa, talvez ir para outra cidade, construir a vida, né? A gente fica nova, a gente fica pensando assim. Eu falei, não, mas eu acabei de decidir sair. E aí eu não recusei realmente o convite. Tava trocando certo pelo duvidoso. Exatamente. Falei, não, vou pegar minha OAB, porque até então eu tinha passado na prova, fiquei só com o certificado guardado, assim. Quem sabe um dia eu uso, né, para alguma coisa. Aí eu dei entrada na OAB, peguei a OAB. Eu falei, agora vamos botar meu nome na rua, né? Vamos ver. Vamos ver se a Roberta aí vai ser aceita como advogada. E eu já dava aula, né? Já era professora universitária. Então, eu acho que ser professora me ajudou muito também nesse sentido de me posicionar como profissional, porque... já conhecia bastante gente, né? Conhecia, também. E eu acho que a visão dos meus alunos sobre mim, aquilo me deu muita força. Porque eu falo assim, gente, as pessoas me admiram, os meus alunos me admiram, então... Não é possível, né? Não é possível, pode ser que o meu trabalho seja aceito pelas pessoas, né? Então, me deu uma força, assim. Minha outra profissão me deu uma força muito grande para começar na advocacia. Aí você saiu, aí você já tinha uma sala ou... Não. Como é que foi? Até então... Saiu e agora, gente, eu tô aqui, sou advogada. Primeira coisa que eu pensei, né? Eu falei, vou procurar um profissional do marketing para poder fazer um cartão de visita. Para dar uma melhorada na imagem. Vamos fazer uma apresentação aí na internet, porque não adianta, seu trabalho tem que estar na internet. Hoje sim, né? Não tem para onde você fugir. Eu até brinco um pouco, falo que a gente cresceu muito na internet, todo mundo, né?
usando a internet a favor da profissão. Mas na advocacia em si, eu falo, até hoje eu falo, gente, a gente tem que estar na internet, mas vocês não podem esquecer que vocês têm que advogar. Não é advogado só de internet, Exatamente. Né? Existe o advogado da vida real. Você tem que saber que a técnica ainda é muito importante, né? Lógico. Porque o que eu tenho visto nas redes sociais, estou falando específico da minha área, são as pessoas realmente, crescem nas redes sociais, apresentam um trabalho nas redes sociais, mas e nos bastidores? Como é a técnica? Como tem sido o resultado? Então, eu acho que isso ainda é importante, sabe? Lógico. E eu falo que ainda é importante, dando um ar de, tipo assim, não serve para nada, para as pessoas realmente lembrarem, olha só, o direito ainda é uma ciência formal, ainda precisa de muito estudo, muita dedicação. Tem muito estudo, estuda todo dia, né? Não Exatamente. Então, não dá pra gente viver só de marketing, mas também não dá pra gente viver sem ele. Então, quando eu comecei... agrega, né? Agregou o marketing à sua profissão. Exatamente. E no direito tem muito do boca a boca, né, Luciana, também, né? O pessoal, a Roberta é minha advogada, te indica para um, te indica para outro. Então, isso ajuda. Aí eu fiz lá a minha apresentação de marketing, né? E comecei a botar meu nome na rua. Até então, sem pretensão de ter um escritório físico, né? Até porque no início é muito gasto, tem que ter um funcionário, muito investimento. Tem que ter exatamente. Mas logo depois, a gente já foi pensando, né, em estruturar um espaço para poder começar a advogar na cidade, e aos poucos foram vindo os clientes, né? No início, eu falo, você começa a advogar para sua família, ainda que você não queira. Você começa a advogar para sua família, depois para seus amigos, e aí dos seus amigos eles vão passando, né, indicando para outras pessoas, e aí você consegue realmente atingir um nicho de clientes, né? Então, eu comecei advogando assim, e daqui a pouco, quando eu vi, eu tinha cliente de outro estado. Olha que legal. E aí, com a pandemia, com o atendimento virtual, permitiu isso, facilitou isso, que eu pudesse estar fazendo reuniões com outras pessoas, apresentando meu trabalho. O fato também de eu ser chamada para dar muitas palestras acaba levando meu nome para outros lugares. Então, assim, foi ajudando. E foi crescendo. Isso. Né? Mas com muito trabalho, muita dedicação. E paralelo à advocacia, sempre investindo também na minha parte acadêmica, porque eu gosto muito de ser professora. Então, o mestrado, né, fazendo mestrado, sempre me qualificando também para que em sala de aula eu conseguisse entregar para os meus alunos aquilo que eu acho que eles merecem, né? Eu falo que eu não quero ser uma professora estelionatária, né, que tá ali... Só para receber, né? E mentindo para eles, sabe? Não, eu tenho que ter uma qualificação, tem que ter algo para entregar para eles, né? A gente tem que saber que... E confiar em você, né? Como você confia nos seus professores, né? E acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente confia no profissional, faz toda a diferença. E como é que você consegue conciliar os seus projetos, que agora não são poucos, né? Com o trabalho? Então, eu sempre fui muito organizada. Muito, muito organizada. Aquela que anota metódica, ali... Né? Metódica, de anotar. diferente, né? De cor diferente, né? Vários estojos. Isso eu sei. Mas eu costumei a fazer uma lista antes de dormir do que eu teria que fazer no outro dia. Então, essa é a minha lista de prioridades. Porque eu falo assim, gente, eu não posso fazer tudo que eu tenho na minha cabeça para fazer. Então, eu vou definir prioridades. Aí, eu aprendi a definir 5 prioridades do meu dia. Então, eu fazia aquela listinha e eu falava, no outro dia, o que eu tenho para fazer... Mas ficava tentada de fazer assim, mais do que com certeza. Assim? Com certeza. Aí, assim, falou de trabalho, eu sempre via como uma oportunidade. Mas peraí, Roberta, oportunidade? Calma aí, vai dar para você fazer isso? Roberta, vem palestrar em Friburgo. Vou. Roberta, vem palestrar em Magé. Tô indo. Roberta, vem palestrar em Teresópolis. Com certeza. E eu, com isso, assim, acho que a ideia de querer estar com pessoas, de gostar de pessoas, né? Eu conheci muito advogado, conheci muitos colegas de profissão, muita gente, muito estudante com isso, rodando o estado do Rio, fazendo palestras presenciais, isso até antes da pandemia, aceitando esses convites aí, incluindo já na minha toda a rotina, que já tinha bastante coisa, né? Mas a organização para mim e disciplina, Luciana, assim, sempre foram a chave. Tem um versículo da Bíblia, em Provérbios, que fala que a falta de disciplina mata o homem. E aí eu sempre pensei, minha mãe sempre me ensinou, falou, tem que ser disciplinada para você conseguir as coisas. Né? Então eu sempre pensei nisso, falei assim, então eu preciso acordar mais cedo. E aí eu realmente, agora não, tá, gente? Eu não engravidei, tô mais preguiçosa.
Mas eu era daquela que acordava às 5 da manhã, Então somos duas. para fazer o exercício físico antes de começar o dia. Pra começar o dia bem, Bem. com a cabeça oxigenada, é isso aí. E indo para seguir o roteiro, que às vezes o dia terminava 11 da noite, meia-noite, e seguindo no outro dia. Mas eu acho muito importante esse período de plantio, sabe, na vida da pessoa. Acho que quando a gente... É aquela ideia de ser obstinada. Acho que não é uma questão de concorrência, de competitividade, não é isso. É você olhar para você e falar assim, o que eu preciso fazer para conseguir aquilo dali? Tem que ter objetivo na vida, né? E você não, tem coisas que ninguém vai fazer, não tem como. Não tem como eu ligar pro Fernando, que é meu marido, e falar assim, Fernando, faz isso pra mim. Não vai adiantar, não vai ter interferência. Ele pode me apoiar com palavras de afirmação, com várias formas que uma pessoa pode ajudar a outra. Mas assim, tem coisas que só eu posso fazer. Aquilo mesmo, botar a mão na massa só você, né? Só a gente, isso mesmo. Então, assim, se eu quisesse realmente fazer tudo aquilo que era me proposto, eu tinha que dar um jeito de organizar, de incluir aquilo ali na minha vida. E aí tinha que ser com muita disciplina. Muita disciplina. E eu falo Até assim... hoje, né? Você consegue organizar e ir, né? Quero ver quando o Vitor chegar. Mas aí Como que vai ser o maternar. Vai botar a rotina nele. Eu já falei isso, a rotina... Aí, tem que ter rotina, tem que ter, gente. Tem que ter, gente. Muito bom, rotina. A gente precisa de rotina, né? Na rotina funciona. Quando você bota a rotina, vai funcionar. Se você não botar a rotina, não vai funcionar. Eu tenho 2. E a rotina funciona de boa. Eu escuto de manhã, eles estudam de manhã, aí eu escuto de manhã o pessoal fala assim, saí de casa em desespero, não quiseram tomar banho, e brigando, não sei o quê. Cara, eu não passo perrengue. Não passo. Eles sabem exatamente o que tem que fazer. Então, se você botar a rotina, vai resolver. Tá de boa, entendeu? Vai de boa. Não, e até olhando pra minha vida, até quando criança, eu sempre tive rotina. Não era mais fácil? Você sabia o que ia acontecer? E assim, tem coisas que eu lembro que minha mãe não precisava falar. Isso, porque você já sabia que era aquilo. Então ia ter estresse pra quê? E era tudo realmente muito, muito certo na minha mente, mesmo criança. Então, porque aí a criança não fica pega de surpresa e tá tudo certo. Entendeu? Então, com ele vai ser de boa, vai dar tudo certo. Em que área do direito você atua hoje? Hoje, o meu nicho de atuação tem sido voltado para a área do direito empresarial. Porque eu sempre pensei no seguinte, eu sempre acreditei muito no empreendedorismo. Sempre acreditei. Porque, assim, o advogado, ele é também um empreendedor. Acho que você ter alguma atuação na iniciativa privada, você precisa ser um empreendedor, você precisa empreender. Na verdade, eu falava que todo mundo, toda profissão, para mim, ele tem um lado de empreendedor. Tudo. O advogado, quando ele vai montar um escritório, você tem que saber empreender para ele crescer. Um médico tem que saber empreender para poder ter um consultório. Então, eu Exatamente. sempre levei isso também, sempre entendi assim. E como profissional da área jurídica, eu via que muita gente começava... Brasil, na verdade, tem um índice de irregularidade muito grande, sabe, Sana? Assim, até questões de estatísticas mesmo, assim. Todo mundo quer o jeitinho brasileiro. Então, fica no irregular há muito tempo, aí, né, tem a questão lá do... Não, deixa para contratar um contador depois, ou então o único profissional que a pessoa acha que precisa é o contador, que é o contador que vai lá na junta comercial para poder fazer o registro da sua atividade empresarial, ou então não, deixa assim mesmo, vou atuar como pessoa física. Então, eu comecei a ver que, assim, o empreendedorismo, ele na vida das pessoas, acabava tendo um pouco mais de confusão por falta de conhecimento. E uma boa parte desse conhecimento, ele é técnico. Claro que tem muita coisa que é da expertise do dia a dia. Tem gente que já nasce com aquilo, né? Mas tem muito conhecimento técnico que é muito importante para que a atividade daquela pessoa se desenvolva. Principalmente se for uma atividade empresarial. E aí, quando eu comecei a estudar a legislação voltada para isso, eu falei assim, gente, tá aí uma coisa que eu gosto, tá aí uma coisa que eu gostaria de ter tido conhecimento lá atrás, antes, sabe? Que tem várias coisas que o empresário hoje, ele precisa. Então, assim, quando você abre um negócio, o que eu preciso saber para atuar naquele ramo de atividade? Porque às vezes a pessoa sabe muito vender um produto, mas não vai saber como vai lidar com o lucro daquele produto. Então, assim, eu comecei a pensar como eu poderia ser útil para essas pessoas. E eu sou professora do direito empresarial, né? Dou aula na Universidade Estácio de Sá, dessa disciplina. Então, e é uma matéria que os alunos detestam na graduação, porque é direito empresarial. Eu acho que na sua formação, acho que você estudou também, né? Fiz. Então, as pessoas já têm um pouco assim, ai, meu Deus, que matéria é essa? Vai. Pois é.
E aí você entra na sala de aula, você tem que ser uma professora ainda, tentar tirar, né, essa imagem que os alunos têm da Sim. disciplina de você. E às vezes eu tinha uma turma lá de 80 alunos, 100 alunos, e eu tinha, sei lá, 10 pessoas interessadas. Eu falo, gente, o problema aí tá na linguagem. Eu tenho que mostrar para eles que o direito empresarial está presente no dia a dia deles. Porque não é só o direito penal que é importante, que as pessoas entram na faculdade querendo, né, homicídio, né, CSI, aquela coisa assim, né, da investigação, quero ser delegado, quero isso. Não é só isso que está no nosso dia a dia, não é só o direito do consumidor que está no nosso dia a dia. O direito empresarial também está no nosso dia a dia. Quando você identifica, por exemplo, a cor amarelo e laranja, e que você lembra do McDonald's, isso é direito empresarial. Isso é posicionamento de marca, registro de marca. Então, eu comecei a pensar, a estruturar a minha aula para uma linguagem do dia a dia e mostrar para eles, olha só, o direito empresarial está aqui, está presente. E a gente está vendo pessoas que precisam do direito empresarial e elas não procuram profissionais especializados na área porque elas acham que não é importante. E aí eu comecei a ter um público até dos meus alunos mais empenhados na aula. Eu falei, nossa, até na aula presencial que a gente teve, eu tinha os alunos presentes, assim, participando, outros falando que quando terminarem a graduação querem trabalhar com... Eu falei, ó, tá funcionando. E aí eu comecei a direcionar a minha atividade para isso. Claro que a gente enfrenta alguns desafios, porque é uma mudança de mentalidade do empresário entender que ele contratar um advogado para uma atuação preventiva, né? Ou seja, eu contrato um advogado para evitar que eu tenha problemas na minha atividade empresarial, mexe um pouco com a mente do empresário. Será que eu preciso disso mesmo? Deixa só quando a bomba estourar. Quando o negócio fica ruim, quando né? Fica ruim, a gente vai lá e procura ele. Então, existe essa dificuldade, mas é uma área que eu me identifico muito. Claro que lá no meu escritório, né, eu tenho outras áreas de atuação específica, mas é uma área, quando eu falo do direito empresarial, é algo que eu vejo, assim, com esperança. Eu tenho realmente um olhar com uma expectativa, falo, poxa, se a gente tiver conhecimento, acho que a gente consegue ir além. Então, eu achei isso bem interessante, assim, dentro da minha atuação, sabe? E aí você fica nessa parte, nas empresas, você fica prevenindo problemas. Você fica tentando falar assim, olha só, não vai por isso aqui não, que vai dar ruim. Isso mesmo. E o pessoal é teimoso? Bastante. E tem uma outra questão também, que já que a gente está aqui desabafando, é mulher nessa área de atuação. Mulher nessa área de atuação. Você, como profissional, advogada, atuando na área empresarial em que ainda é dominada por homens. Você é empresária. Eu conheço várias mulheres empresárias que se posicionam, mas ainda nós temos uma rede... Exatamente. Uma rede de atuação composta por homens. Então, às vezes, até em reuniões, fala assim, tipo, como fosse assim, cadê o outro advogado? Não, sou eu. Passa por isso? Já passei. Hoje? Ah, já passou? Já passei. Mas aí, fala, não, sou eu. Ah, mas tem mais alguém trabalhando com você? Não, querendo saber se tem um homem. Aham, se você não, sou eu sozinho. Não, sou eu, sozinho. E aí? Tem uma equipe, né, que trabalha comigo e tudo, mas sou eu. Mas é meu, o escritório é meu. Escritório. Então, você percebe que até nessa questão de ser uma mulher e escolher atuar na área empresarial, até mesmo por referência jurídica, assim, se eu tiver uma referência jurídica, vou ficar pensando para te dar o nome de uma mulher na área empresarial. Agora, homens, vários, de posicionamento histórico. Isso, até nessa área de atuação. Onde está a mulher advogada? Está no direito de família. Isso. Ah, por quê? Porque a mulher nasceu para maternar, para acolher, né? Então, a gente ainda tem isso. E a outra área que eu dou aula, que eu dou aula em outra graduação, que é o direito processual civil, também é uma área composta por homens. Então, assim, até esses dias eu conversando com outro professor, eu falei assim, são duas áreas que para você pensar no nome de uma mulher, você vai achar, lógico, mas são poucas. Mas o que seria essa outra área? Processo civil, na verdade, assim, tudo que a gente for levar para o Poder Judiciário em si vai virar um processo. Então, o estudo do processo civil é como se fosse um estudo de mecanismos para você praticar atos para gerar um resultado no Poder Judiciário. Por exemplo, eu tenho uma pretensão. Sei lá, meu telefone quebrou, né? Eu preciso entrar com uma ação contra determinado fornecedor por conta daquilo dali. Eu tenho um fato.
para esse fato ir para o Poder Judiciário, ele se torna um processo. Aí, para ele se desenvolver como um processo, precisa de várias práticas de atos. Aí, esses atos são estudados pelo processo civil. Então, é uma área também que, assim, os alunos não gostam, mas essa área não tem nem como eles falarem que não querem atuar, porque o advogado, se não sabe processo civil... Dá mais trabalho? É difícil, né? É uma área complexa, né? Aí os alunos falam, ai, gente, que coisa chata, me deixa lá no direito penal. O pessoal prefere o penal? Prefere. No início da faculdade... é mais fácil? Por que no direito é fácil, gente? Eu acho que não é nem questão de ser fácil, não, porque eu acho uma ciência muito, muito difícil, mas eu acho que eles se interessam mais. Mais instigante? É, aquela questão da investigação, que teve a morte, teve isso, teve o crime, vamos investigar o criminoso, ou vamos defender o criminoso. Então, assim, eu acho que isso traz uma sensação boa, né, de estudo, assim, de historinha. Então, sei lá, uma sala de 80 alunos, quantos preferem ir para essa área do penal? Então, na faculdade, acho que 90%. Mas quando se formam, o direito criminal, ele não é procurado por todo mundo. Porque entra também outras questões, assim, aptidão para lidar com aquilo. Então, até tem umas frases que as pessoas falam, durante a faculdade eu casei com direito penal... Não, namorei com o direito penal, mas quando me formei eu casei com o direito civil. Porque acaba que o direito civil está no nosso dia a dia. São os problemas comuns. Direito de família, tá tudo englobado, né? A gente fala do direito de família, né? O direito, a responsabilidade civil, é um acidente de trânsito que acontece, né? Entendi. Bateu no meu carro, o que eu vou fazer? São essas coisas que acontecem e até diariamente. pra quem tá começando, é o mais fácil, né? Tipo assim, se você tá começando, é uma área São as demandas que mais acontecem, né? E sabe? aí chegam pra mais pessoa fácil, né? com maior pra facilidade. Pra quem tá começando, é mais fácil. Direito consumidor, todo mundo é consumidor. Todo mundo passa por algum perrengue de consumidor. Seja até às vezes por uma informação equivocada, né? Achando que tem direito, aquele direito dos 7 dias da internet, as pessoas acham que tem direito na loja. Chega lá, não, eu quero trocar, eu tenho 7 dias. Gente, calma aí, não é assim não. O consumidor nem sempre tem razão. Então, assim, é uma área, o direito penal é uma área que, durante a faculdade, os alunos gostam muito. E você já defendeu, né? Alguém assim, tipo assim, que fez alguma coisa de errado? Bandido, alguém assim? Quando eu iniciei na advocacia, eu falo isso para todos os meus alunos. Você tem que experimentar de tudo. Porque você só pode falar que você não gosta de algo depois que você fez, né? Sim. E como eu tinha uma experiência anterior com todas as matérias, ainda que fosse de maneira teórica, atuando no Ministério Público, me deu uma segurança para experimentar todas as áreas. Então, assim... Você conhecia um pouco. Exatamente. Então, já cheguei a atuar em processo criminal que versava sobre questão de tráfico de drogas, já atuei em processos de situação de violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher. Então, assim, isso eu acho que a pessoa tem que passar por isso, até para depois falar assim, não vou trabalhar com isso. Já fui fazer visita em presídio, aí você vai lá, e, por exemplo, quando eu fui, não é para mim. Você foi fiz o trabalho, defender exatamente, um bandido, que era o meu cliente estava preso, eu fui fazer o atendimento. Então, assim, fiz o trabalho, tudo direitinho, mas depois eu vi e falei assim, não é uma área que eu quero dar continuidade nos meus estudos, entendeu? Isso bem lá no início. Então, acho que a gente tem que experimentar. Eu falo isso, não é se aventurar. Tem que ter muito cuidado com isso, que eu acho que principalmente com a nossa responsabilidade de atuação, sabe, Luciana? Porque não é, eu não sei aquilo dali e vou simplesmente fazer para experimentar. Não. Até porque nesses momentos de atuação eu estava junto com outros profissionais, né? A gente tem que ir para se sentir seguro, prestar um serviço que você realmente saiba do que você está fazendo. Mas foi uma das áreas que eu falei, não, eu não trabalhei com isso, eu não sabia fazer várias peças sobre o direito penal, né? O direito criminal. Então, eu fui experimentar para ver se na advocacia eu iria me encaixar. Mas na advocacia eu não me encaixei. Então, você vai experimentando outros ramos. Mas existe isso, tipo assim, de você defender a pessoa que sabe que tá errado? Porque, na verdade, aí eu já vou explicar um pouquinho sobre a questão do direito penal em si, né? Os advogados criminalistas, na nossa legislação, ele apresenta várias garantias, até mesmo técnicas para o processo, sabe, Luciana? Não é, às vezes, garantia do crime, nada disso. É do processo. E essas garantias permitem com que a gente faça a defesa daquele processo, mas é uma defesa técnica, não é uma defesa assim, eu tô aqui defendendo, eu sei que o crime aconteceu, algo assim, eu tô defendendo cegamente para enganar as pessoas. Não, eu tô defendendo dentro do que a legislação me permite defender.
Mesmo seja sabendo que não tá certo. sendo uma diminuição de pena, é tudo que a própria lei traz pra gente. Por exemplo, se o cara confessou o crime, tem uma diminuição, entendeu? É porque acontece, né? Às vezes você tá vendo no jornal lá uma notícia que o cara fez aquilo e falou, eu fiz, aí vem um advogado. Aí você às vezes julga, né? Assim, quem não entende julga, fala assim, ué, tá defendendo o cara que fez isso e tal. Sim, e os meus colegas, né, advogados criminalistas, eles passam muito problema com isso, que a gente até fala que é uma criminalização da advocacia criminal. Eles acabam colocando o profissional, o advogado criminalista, na mesma posição de réu. Isso. E não é assim que funciona. A defesa ali, ela é estritamente técnica, ela é uma defesa realmente baseada no que a própria lei te entrega, possibilita. Então, assim, eu sempre falo isso, a gente tem que ter respeito. E tem uma questão do direito penal, Luciana, que eu sempre falo também para os meus alunos. Existem alguns tipos de crimes que a gente até pode falar que a gente nunca vai cometer na vida. Mas tem outros que todo mundo está sujeito a cometer. E quando você cometer esse crime, você vai procurar quem? Um advogado para te defender. Um advogado criminalista. Então, por exemplo, eu sempre falo isso. Você pode até falar, Roberta, eu nunca vou furtar. Ok, eu aprendi, eu tenho uma questão, crime patrimonial eu nunca vou cometer. Mas um homicídio, quem garante que você nunca vai cometer um homicídio? Ainda que seja numa situação de legítima defesa, de estado de necessidade, para defender um filho. Quem garante? Entendi. Verdade, ninguém. Ninguém. E só que independente do motivo que te levou a cometer aquele crime, vai gerar um processo. Você vai ser processado pelo Estado. E você vai precisar de uma defesa. Então, eu sempre falo que a gente tem que ter cautela na qualidade de ser humano. A gente tem que ter cautela para pensar sobre a prática de atos, inclusive quando a gente pensa no direito criminal. Porque o direito criminal, o direito penal, né? E a advocacia criminal em si, ela é uma ciência que fala é um não fazer. É o Estado falando pra gente, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso. Porque se você fizer, você vai ser processado. Sim. Sabe? E em alguns casos a gente vai acabar fazendo, acontece. O ser humano fazer. Então, quando acontece isso e o Estado vem contra você, primeira pessoa que a gente vai ligar é o advogado. Corre pra ele, né? Exatamente. E o que você mais gosta de fazer no seu trabalho? Eu gosto muito de atender pessoas, de ouvir histórias. Acho que de conseguir trazer um pouco de acalento para aquela vida, sabe? Aí você pode estar falando assim, Roberta, mas até na área empresarial tem isso? Tem isso, porque assim, quando você vê que uma empresa, uma atividade empresarial, às vezes pode ser recuperada, pode ser melhorada através da sua atuação, aí você vê a alegria daquele seu cliente com o resultado daquilo que você ensinou, aquilo que você propôs, aquilo me traz muita satisfação. Ou em outras áreas do direito, quando eu vejo que o direito está sendo aplicado, eu gosto muito do senso de justiça. Então, isso me traz muita alegria. Mas não é só flores, né? Ontem mesmo eu já estava numa situação que eu até mandei um áudio para uma amiga minha e falei assim, não dá para contar com o Poder Judiciário. Tem umas indignações também, sabe? As pessoas têm a mania de achar que o juiz, eu falo que é o homem da capa preta, ele vai resolver toda a vida da sociedade. Não é assim que funciona. As pessoas perderam a afinidade com o diálogo. Então, hoje é mais fácil processar. Entrega para um terceiro resolver, do que eu mesma resolver os meus problemas. E não tô falando... Muito, né? Bota na justiça logo. Bota na justiça. E tem gente que acha, Luciana, assim, que ir para a justiça é sempre a melhor solução. E não é. E das minhas funções como advogada é justamente mostrar isso. O melhor caminho não é o Poder Judiciário, porque a gente até tem uma teoria no direito que a gente fala que é a justiça multiportas, ou seja, eu posso fazer justiça através de outras portas que não seja o Poder Judiciário. Eu posso fazer justiça através da mediação, através da conciliação, profissionais capacitados para aplicar essa técnica. Então, eu às vezes fico um pouco decepcionada com resultados que a gente alcança na justiça e falo assim, nossa, mas a pessoa não leu o processo, a pessoa não se dedicou àquilo que foi, pelo trabalho que foi feito, sabe? Você sente que, no caso, o juiz não deu importância Não deu importância, eu falo, o juiz... O seu esforço. Exatamente, o Estado não deu importância para aquilo que a gente está lutando. Claro que eu tenho uma atuação parcial e o Estado, o juiz, tem uma atuação imparcial. Mas, às vezes, direitos sensíveis são colocados em discussão, Luciana, e o resultado é um resultado de injustiça. E eu falo de injustiça, às vezes, na própria sensibilidade da pessoa, né? De sentir realmente, né? Seja no direito de família, seja no direito
civil, seja no direito do consumidor, qualquer colega profissional que converse comigo sobre isso, a gente sempre vai ter algum tipo de assunto para poder falar. Falar, nossa, não foi legal o que aconteceu naquele caso. Não Como foi... aquele caso, né, teve Exatamente. desfecho, se o juiz tivesse tido um pouco mais de carinho, talvez você ache que iria para uma outra situação. Um pouco mais de empatia, um pouco mais de sensibilidade e do tratamento em geral, desde o início do processo até um atendimento ao advogado, sabe? Que a gente também enfrenta dificuldade. Não só eu, mas como vários outros profissionais, a gente enfrenta dificuldade, às vezes, para receber um atendimento dentro do judiciário, seja pelo servidor público, ou seja pelo próprio magistrado. Então, existe ainda essas burocracias, sabe? Esses impasses que a gente enfrenta para que o nosso trabalho ele realmente seja bem feito. Porque o nosso trabalho não é só escrever, fazer uma petição contando a historinha, não. Nosso trabalho ali, às vezes, exige uma atuação de ir lá e falar assim, tem como fazer o processo andar, né? Fazer o trabalho que Porque deve tem ser isso feito. também. Já tem Fica isso. esquecido. Fica esquecido. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas o processo está demorando, meu advogado é muito lento. Calma aí. Entendi. Né? Então, a gente tem muitos impasses dentro da advocacia que a gente tem até uma frase muito conhecida e fala que a advocacia não é profissão de covardes. Não pode ser mesmo, não. Porque todo dia você tem que lutar por alguma coisa. A luta ou vai ser contra o sistema, ou a luta no seu próprio esforço do dia a dia. Então, assim, sempre vai existir uma luta. E você teve algum caso que, assim, te marcou? Marcou a sua vida? Teve aquele caso que... Já tive alguns casos importantes, assim. Mas teve um que marcou mesmo? Você pode falar? Então, eu tenho alguns casos voltados, assim, mais para uma proteção de idosos e crianças que foram no direito de família, que aí são casos que são sigilosos, mas esses casos, assim, são os que mais me emocionam. Não, me emocionam quando a gente consegue efetivar algum direito, sabe? Seja a garantia de um direito ao idoso que estava sendo violado, às vezes, por bobeira, assim, uma entrega de medicamento, por uma omissão do Estado, por não receber o tratamento adequado, aí você consegue o tratamento para aquela pessoa. Mas já teve casos, tipo assim, de maus tratos da família? Alguma coisa assim? Não, isso eu já trabalhei não na condição de advogado, já trabalhei com isso no Ministério Público. Já tive muitos casos, não só de ver, né, de idosos, mas também de crianças e adolescentes, assim, muitos casos tristes. Pesados, né? Pesados, E aí você vê que existe uma vulnerabilidade muito grande dessas pessoas em relação à proteção do Estado, sabe? E é complicado. É complicado. Mas assim, quanto menos a pessoa tem recurso, ela vai ficando, né? Exatamente. E assim, a gente tem no nosso país equipamentos muito bons para proteção, tanto da criança, do adolescente, como, por exemplo, o idoso, né? Equipamentos como CREAS, CRAS, né? De políticas públicas. Mas a gente vê que em alguns municípios não funcionam como deveria funcionar. Sabe? Não dá importância, né? Não dá importância, seja às vezes por uma ausência de qualificação técnica, ou às vezes é mesmo o próprio interesse do Estado. Então, muita gente acaba padecendo, muitos direitos acabam ficando, né, para trás. E, isso assim, é triste, né? É triste. E às vezes, assim, coisas básicas que se eu falar com você, falar, Roberto, como assim uma pessoa não sabe que isso é direito dela? Não sabe. E não procura por esse direito por falta de conhecimento. Não sabe. Então, assim, na atuação no direito previdenciário, por exemplo, que é uma das áreas também. Poxa, quando você consegue o benefício para a pessoa, Luciana, assim, é uma alegria muito grande. A pessoa que não tem nada, né? Quando você vence o INSS, né? A gente brinca assim, e a pessoa tá ali recebendo, tá assim, trazendo dignidade, aquele valor tá trazendo dignidade para aquela pessoa. Isso me traz muita alegria. Falou assim, não, acho que é além de profissional, né? Acho que se torna realmente um propósito. Você tem que estar na Terra, você tem que marcar a vida das pessoas. De alguma maneira, né? De alguma forma. E tem alguma coisa que você, assim, queira muito fazer e ainda não conseguiu realizar? No âmbito profissional ou pessoal? Tem. No âmbito profissional, eu quero muito estudar fora. Muito bom, quero muito estudar fora. Aí eu até brinquei esse dia com meu marido. Olha, vai ter um congresso lá em Portugal, que agora voltou presencial. Aí ele falou assim, Vitor vai estar com poucos meses. Aí eu, né? Vai ficar complicado, né? Mas você pensa em levar todo mundo, né? Vambora, com galera. certeza. E todo mundo comigo. Mas eu gosto muito de estudar. Eu falo assim, pode parecer
bobeiro que eu vou falar, mas assim, toda vez que eu estudo algo novo, eu me sinto tão feliz, me traz uma sensação de prazer realmente, né? Essa semana eu escutei que nada que a gente queira é bobeira. É verdade. Eu também falei essa semana, falei assim, porque eu desejei uma coisa essa semana muito engraçado. E aí, quando eu consegui, né? E eu falei isso. Ah, uma bobeira. E, tipo assim, não é uma coisa grandiosa e tal, mas eu quis naquele momento e consegui. E aí a pessoa virou pra mim e falou assim, nunca fale que o que você deseja, o que você quer é uma bobeira. Porque não é, Não é? né? A gente sempre fala isso. E não é. Você quer estudar, é ótimo. É. E assim, isso é no âmbito profissional, eu tenho muita vontade de estudar alguma coisa lá fora, acrescentar na Aonde? minha. Então, hoje eu penso na Itália. Hoje eu penso na Itália, porque a Itália tem uma grande escola de processo civil, porque o berço do processo civil do Brasil vem da Itália, Olha, né? A gente sofreu grande influência na das Itália. legislações italianas. Então, tenho esse apego aí lá na Itália ainda, né? Para poder estudar um pouquinho. Até, inclusive, eu cheguei, já tem antes da pandemia, né? Depois acabei parando por conta de outros projetos, mas eu estava fazendo o curso de italiano. Porque eu acho o seguinte, Luciana, acho que a gente tem que estar preparado Lógico. para quando a oportunidade chegar. Não adianta eu falar assim, eu quero muito estudar na Itália e Mas chegar tô nem lá aí e pro ficar com o meu italiano. português, Isso entendeu? aí. Como assim? Como que eu vou me comunicar lá, Ué, não sabe? adianta. Não adianta. Como é que eu vou escrever, vou fazer o meu trabalho, apresentar o que eu tenho que apresentar só com o meu português? Então, eu falei, não, eu vou começar de agora, ainda que meu projeto aconteça daqui a 10 anos, eu vou fazendo. E eu adorei a língua, né? Assim, estudar italiano foi muito legal para mim. Acabei não dando continuidade, mas vou voltar. Mas eu já pensando No nesse futuro, tá certo. projeto. Mas no âmbito, assim, pessoal, com a chegada do Vitor, né? Assim, a notícia que o Vitor estaria chegando para minha vida, ele me trouxe... Foi de boa? Não. Foi com muito medo. Acho que foi um dos momentos que eu mais tive medo na minha vida, assim. Porque eu não sou uma pessoa medrosa, não. Eu teve certeza, né? Eu acho que quando foge do controle, né? É. Aí acho que as pessoas que são controladoras vão me entender. A gente fala assim, como assim? Né? Como que eu encaixo isso no Isso meu não plano? tava no meu script. Não tava na minha listinha ali. Não tava. Não tava. Então aquilo me trouxe, a notícia me trouxe muito medo. Eu fui muito acolhida pelo meu marido, né? Então o Fernando, ele trouxe para mim a alegria, o senso de responsabilidade, óbvio, mas ele trouxe para mim a alegria daquele momento. E aí depois que eu contei para ele, a gente curtiu muito, mas com muita responsabilidade assim na minha cabeça, porque virou a chave. Quando todo mundo falava assim, quando você for mãe, você vai entender que o seu pensamento vai, em primeiro lugar é ele. Gente, é real. É real. Mas vai piorar. Quando nascer, aí... Pois é. Quando você vê... Porque tudo que eu vou fazer, eu penso assim, mas o que isso vai impactar no Vitor? Isso aí. O que isso pode prejudicar ou beneficiar o meu filho? Então, hoje, na vida pessoal, assim, desejo, né, uma maternidade muito abençoada. E quero ser muito boa para ele também, né? Porque eu acho que, assim, a gente vai se conhecer em breve. Ele pode chegar aí a qualquer momento. Mas eu quero muito que ele veja em mim uma pessoa com quem contar. E que eu seja para ele uma parceira, uma amiga, uma pessoa que ele realmente vai ter para a vida toda, né? E que ele possa também, o que eu penso, né, na verdade, também, eu encontrar nele também Seu parceiro. o meu parceiro, o apoio de vida, porque eu acho que, por mais que a gente faça, a gente cria os filhos para o mundo, né? Todo mundo já tá me preparando para isso, assim. Mas você nunca vai deixar de ser mãe. Exatamente. Ser mãe é eterno. Né? Você pode mudar tudo na sua vida, mas ser mãe sempre vai ser mãe, ponto. Né? E é muito legal. É muito legal. Você vai gostar. Tô ansiosa para conhecer o rostinho. Você vai gostar. E você já passou por algum perrengue, algum caso assim curioso na profissão? Eu acho que eu engraçado, assim. Já passei por alguns desafios, assim. Agora eu não tô lembrando de nenhum engraçado, né? Mas eu já... difícil também, né? Mas eu já atendi algumas pessoas que, assim, você não tem direito nenhum, e aí às vezes a pessoa chega, né? Achando que tem todo o direito do mundo. Que tem todo o direito do mundo e acha que, assim, você é uma profissional ruim por não dizer pra ele que ele tem direito. Mas não, meu papel aqui é te dizer a verdade.
Então, já passei por algumas questões assim, né? De ter que me posicionar, de mostrar que não é assim que se faz. Não A pessoa, vai... a pessoa já falou assim, você não sabe o que você tá fazendo? Já, não. E às vezes vem assim, porque eu já ouvi de outra pessoa que pode... Não. Aí, eu tô dizendo pro senhor, né? Pra pessoa ali... Com o meu Com o conhecimento meu jurídico. conhecimento e tudo mais. Então, eu já tive esses impasses, assim, né? Da pessoa vir cheia de razão e exigir de você que você Resolva. apoia a razão dela, entendeu? Ela não tem razão nenhuma. Então, a gente já passou por... E assim, já ouvi a pessoa falar assim, eu te paguei pra você falar pra mim que eu não tenho razão? O direito tem dessas coisas, então tô aqui pra poder te passar essa informação. A Verdade, gente né? não tem como fazer. Gostando de ouvir ou não, é verdade. E o próprio direito, ele protege isso, entendeu? No direito a litigância de má-fé. Tem gente que quer, a todo custo, fazer valer um direito que não existe, criar, né? Uma situação, simular uma Eu já situação. vi gente falando que gosta de ganhar dinheiro às custas dos outros. Também, tipo assim, tudo Sim, vai botar na justiça, tudo não sei o quê. sim. Com o direito do consumidor, então, tem muito disso, né? Tem muito disso, né? Cria, às vezes, Uma um situação que não defeito no acontece. produto que não existe, entendeu? Para poder criar e se beneficiar de indenizações como se aquilo dali fosse realmente a porta de fazer dinheiro, né? Do dinheiro fácil. Né? E você tava falando do Vitor, né? Ele vai chegar. Você já falou que você é muito controladora, muito certa e tal. Como é que você já tá pensando em como é que vai conciliar Roberta Ramos, advogada, com Roberta Ramos, mãe? Então, hoje, na minha cabeça, sem ele aqui, aquela ideia que a gente fica assim, não, eu tô planejando, mas Por no fundo, 4 meses eu vou fazer atendimento é... online. no fundo a gente vai, né, criando uma situação como se fosse tudo muito simples, né? E aí eu penso o seguinte, Vitor, ele vai precisar entender da minha vida. Eu falo isso em casa, eu falei assim, eu Você sei que conversa ele com ele, né? conversa, eu falei, Vitor, você vai precisar entender, compreender a vida da sua mãe. Então, assim, como o escritório é meu, você vai lá conhecer o espaço do escritório, Você vai trabalhar com a você mãe, pode é aprender a isso. andar lá, não tem problema não, entendeu? Tem um corredor gigante lá para você engatinhar. Então, assim, hoje né, eu fico pensando que ele vai precisar conhecer e aceitar a minha vida. Entendendo também, eu falo para ele que eu vou tornar divertida a vida dele nesse sentido. Mas, mas assim, a maternidade para mim, ela é muito importante. Depois que ele se tornou real para mim, né, a vinda do Vitor, eu vi assim, não adianta, nada do que eu venha fazer, por mais que seja muito importante para mim, como Não vai ser mais importante do que ele. eu amo minha profissão, eu amo as duas. Eu amo dar aula e amo ser advogada. Mas, assim, o Vitor, ele, como ser humano, e que eu tô preparando o ser humano para viver em sociedade, eu sei que essa missão, ela tem que ser muito valorizada por mim, Muito bem conduzida. conduzida. Então, eu vou precisar, e aí, claro, né? Só o tempo vai dizer, realmente, mas eu vou. E como eu gosto muito de estudar, tem 9 meses que eu tenho estudado muito sobre maternidade. Especialista já. Você Tem tá esse, especialista no assunto. Tem até uma amiga minha que tá grávida, ela falou assim, Roberto, você fez alguma pós-graduação em maternidade? Já Como fez você... todos os cursos possíveis e imagináveis? Não, eu fiz o curso de amamentação. Do banho, da alimentação, Dos do cuidados do sono, já fez bebê, também? do sono ainda não fiz não, mas já tô com a indicação lá certa e já li muito sobre o sono, né? Importante. O curso do sono é importante. Eu fiz. Já me deram essa dica. E eu chamo, o Fernando tá sempre comigo, né, nisso também. Ele também lê, escuta, o Fernando tem. Acho que é o seguinte, a gente tá no século das informações. Tudo é em segundos pra gente. O mínimo que eu tenho que ter é informação. Pode ser que não dê nada certo, sabe, Luciana? Mas eu falei, informação eu tenho que ter. Então, eu falei, eu vou ler, vou estudar, vou me preparar para receber essa criança no mundo, né? Tem que saber, porque assim, como a maternidade era algo que eu não imaginava e que eu não incluía na minha Foi vida por surpresa. nada, eu nunca parei para ler nada. Nunca Nada parou que pra fosse. se preparar para aquilo. Exatamente. E eu nunca fui incentivada. Minha mãe nunca perguntou assim pra mim: quando você vai ter filho? Me dá um neto? Não. Tanto quando eu contei para ela, ela ficou em choque. Sabe quando eu gravidez na adolescência? A pessoa fica assim, gente, Como assim? como falou assim, o que eu vou fazer, entendeu? Ela ficou em estado assim, que é isso? Tá mentindo. Roberta grávida, assim, ela nunca me cobrou isso. Pelo contrário, ela me criou, vai trabalhar, vai ter seu dinheiro, vai construir sua vida, né? É.
Mas ela não me preparou para uma maternidade ou para me explicar alguma coisa de maternidade. Então, isso para mim, esse assunto para mim, sempre foi. Sabe quando suas amigas todas começam a ter filha e você fica na mesa assim só ouvindo? Porque você não tem nada a acrescentar É. para aquelas pessoas, né? Você vai ter que ser só a tia legal. Mas eu sempre tive um bom relacionamento com criança. Até na igreja eu dei aula na escola bíblica, né, para as crianças, assim, sempre tive próximo a crianças. Mas uma coisa era gostar das crianças, outra coisa era você se Querer ser preparar mãe, e lógico. estudar para uma maternidade. Então foi tudo diferente. Eu não sabia nem termos nenhum de nada, não fazia ideia de nada. Tudo para mim realmente foi novo. Então eu falei, não posso simplesmente gerar uma criança por 9 meses, botar no mundo e deixar a Pronto. vida acontecer Deixa a vida me assim. levar. Não dá, né? Não, para mim não ia rolar isso, sabe? Então eu falei, não, tem que estudar. E Aí agora eu tá pronta. não sei se eu tô pronta, não. Agora nessa reta Você sabe, final. né? Agora você sabe o que que é. Agora quando Agora, chegar, pelo menos os conceitos quando chegar que o bicho pega, né? que a gente vai entender como que é. Aí eu falei assim, o que Vitor precisa? Até para montar o quarto dele, né? O que é essencial, o que não pode faltar? Porque eu também não quero ser aquela mãe maluca que sai comprando tudo que não serve para nada. Então, até nisso, eu fui metódica, sabe? Para poder ver o que vai precisar, o que não vai precisar, o que usa realmente, o que não usa. Então, assim, essas coisas, assim, eu tentei me preparar, sabe? E quem é a sua grande inspiração na sua vida? Nossa, que pergunta difícil, hein? Difícil. Ah, você deve ter duas, né? É, Seus assim, pais te inspiraram muito, né? sim, mas assim, vou falar no plano espiritual primeiro, porque é o que me conduz realmente em tudo, que é Jesus, né? Eu fui criada aprendendo a amar a Cristo aí pode falar assim, nossa, mas aí ele é a inspiração de todo mundo. É, eu sei que todo mundo tem isso, né? Mas na minha vida eu sempre aprendi a ver Jesus como uma pessoa que estivesse próxima a gente, não é alguém que está distante, né? É alguém que realmente é meu amigo, me abraça, cuida de mim, cuida da minha família, tá ali comigo. Então ele realmente é minha inspiração diária, né? E os meus pais, com certeza, têm uma parcela muito importância na minha vida, principalmente quando eu penso em resiliência, né? De não desistir, de não ter. Não, não pensar no segundo plano, mesmo tendo opções, sabe, de desistir de É. família, mas assim, não. Vamos fazer tudo que. Fazer assim, fazer dar certo aquilo que tinha tudo para dar errado. Eu acho que eles me ensinaram a olhar para a vida dessa forma, né? Tem tudo para dar errado, mas vai fazer dar certo, sabe? Então, acho que nesse quesito, assim, de resiliência, de honestidade, acho que eles foram realmente bem importantes para minha vida. E no âmbito profissional? No âmbito profissional, eu tenho várias inspirações. Várias. E todos eles, engraçados, são professores. Eles atuam, né, por exemplo, na advocacia, mas todos são professores, assim. Então, tem uns 4, assim, da área jurídica que eu posso referenciar como pessoas que eu vejo. Não é do sucesso só profissional, não. Eu vejo, assim, numa qualidade de ser humano que eu tive oportunidade de É isso conhecer, que eu ia né? perguntar. Teve um ex-chefe que eu trabalhei que foi muito incrível na minha vida, que é um promotor de justiça, o Fabrício Bastos. Um ser humano incrível, um profissional impecável. Tem um professor, Renato Porto, ele é um advogado, que eu tive o prazer também de ser aluna, né, e participar de outros projetos com ele, então eu conheci de perto, assim, a atuação. Porque uma coisa é aquilo que a gente falou do marketing, né, o que a pessoa mostra e o que a pessoa efetivamente faz. Tem a professora Silvia Drummond, que é uma advogada do direito processual civil, que é uma grande referência na área, assim, uma advogada exemplar também. E deixa eu lembrar aqui, acho que são esses 3, assim, que vêm na minha mente, que eu falo assim, não, são profissionais que eu gostaria de Ser um ser. pouquinho de cada um, Um né? pouquinho de cada um, são grandes exemplos. E você tem alguma frase, alguma coisa que assim, que você leva pra sua vida? Tem Olha, sim. É um versículo da Bíblia, né, que fala que prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, eu tenho esse versículo no meu coração, porque eu acho o seguinte, nós temos que nos preparar. Né? Preparar o cavalo para a batalha é algo que eu preciso
me preparar para as oportunidades, para aquilo que eu gostaria de ter. Mas eu não posso perder minha fé, porque é a fé que vai me guiar, a fé que vai me mover. Então, assim, eu tenho que confiar que a minha vitória vem realmente de Deus. Então, eu associo muito isso, porque a fé para mim é muito importante, sabe? E o que você diria para essa galera que ou que está decidindo se vai fazer o direito ou não, ou que já está na faculdade? Que conselho você daria para esse pessoal? Primeiro, não desistam. A primeira coisa que eu ia falar. O caminho não é fácil, né? O caminho não é fácil. E eu acho que, assim, além de não ser fácil, Luciano, eu acho que as pessoas estão se deixando contaminar demais com o que nós temos no mundo hoje. Um mundo estranho, sabe? Um mundo com dor, um mundo com pessoas que machucam pessoas, um mundo que não se importa, um mundo que a ausência de sentimento é o que vale, né? O que importa é isso, é o desapego. Então, eu acho que quando você estuda o direito, ingressa numa faculdade de direito, que você vai atuar numa das áreas em que mais cuida de Humana, né? pessoas, né? Mais humana Mais também. humana. Você precisa ter humanidade, você precisa sentir que as pessoas precisam de outras pessoas e essas pessoas precisam estar preparadas para aquilo. Então, eu falo que assim, não é só a faculdade de estudar o direito positivo, é você ter outros conhecimentos que agregam a isso. Tem empatia, né? Ter empatia, exatamente. É você desenvolver habilidades humanas. Que isso você não precisa de graduação É. para fazer. São habilidades humanas que você vai precisar desenvolver. Então, assim, não desistir e entrar na faculdade com uma postura já profissional. O seu primeiro período não é o primeiro período para ir para chopada, só para viver curtindo o momento. Eu sou universitário, então eu tenho que viver todas as ondas que a universidade pode me proporcionar. Não. Você tem que curte, né? Tem seu momento lá, tem o equilíbrio, mas lembre-se que você, no primeiro período, já pode ser visto como um profissional pelo seu professor. Dependendo da forma que você age ali, né? Exatamente. Naquele Então, ambiente. eu vejo assim, encare a graduação como o início da sua atividade profissional. Lá na frente, ao invés de você falar assim, eu tenho 3 anos de formado, você vai falar assim, eu tenho 8 anos que eu atuo no direito. Por quê? Porque desde o seu primeiro período você está em contato com o direito e você está se desenvolvendo, se aperfeiçoando para exercer um bom trabalho lá na frente para as pessoas. Verdade. Então não desistam, né? Não desistam. E me pediram para fazer uma pergunta um pouco diferente para você. O que você sabe sobre pilhas? Gente, olha só, tá explicado por que eu fiz direito, né? Porque na faculdade não, no ensino médio, física não era, física não era o meu forte e nem dos meus amigos próximos, né? Então a gente tinha um grupo na escola que a gente se ajudava. Quer dizer, tinha um, né, que era muito inteligente, que sempre falava que a gente que ia ficar de recuperação, mas nunca ficava, entendeu? Sempre, né? Ele podia tirar 0 na primeira prova, que na outra ele tirava 10 e não ia para recuperação. E aí, na hora de estudar pilhas, numa das matérias de física, aquilo foi uma confusão generalizada entre esse grupo de estudos, né? Mas física sempre foi algo que a gente corria, né? Porque, meu Deus do céu, como assim física? É bom, né? Roberto, eu gostaria de te agradecer por você ter vindo aqui, conversado comigo, contar a sua história, a sua trajetória, o que você pensa para o seu futuro como advogada e como mãe, né? Que agora vai ser muito importante para você. Então, gostaria só de te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Foi muito, muito gostosa a nossa conversa, nosso bate-papo e poder compartilhar com as pessoas um pouquinho da minha história, ainda que de forma rápida, sempre para mim é um motivo de continuar. Pode ter certeza que eu estou saindo daqui hoje mais motivada, porque eu lembrei de coisas, né? O nosso bate-papo me fez lembrar de coisas que eu vivi e que às vezes, por conta da correria, a gente passa, né, despercebido, esquece. E a gente acha assim, será que você tem história mesmo? E é Todo bom. mundo tem história para contar, né? E é muito bom lembrar disso e poder compartilhar com as pessoas. Então, quero muito agradecer e parabenizar mais uma vez. Obrigada. Roberto, onde o pessoal te acha nas redes sociais? A rede social que eu mais movimento é o Instagram, né? Mas eu tô no Facebook também, gente. Mas a minha rede social é o @professora.robertaramos. Lá vocês vão encontrar um pouquinho da minha vida e bastante da minha vida profissional. Lá eu gosto muito de compartilhar, principalmente para mostrar, né, um pouco da realidade do direito. Pessoal, é isso. Conversamos com Roberta Ramos,
Um beijo e até a próxima. Tchau!